Irmãos e irmãs, cada pregador tem um jeito de expressar as suas experiências com Deus. Cada pessoa tem uma maneira de expor, e isso é influenciado pelos seus dons, alguns dons que o predominam, né? A minha tendência como evangelista seria sempre pregar a respeito da cruz de Cristo, de se arrepender e assim por diante. E óbvio que não dá para ficar sempre pregando o evangelismo, assim como também sempre ensino também não dá. Então há uma necessidade do equilíbrio, e que bom que na igreja nós temos usado isso, né, do chamado ministério quíntuplo, a diversidade dos dons, né, de manifestar de diversas formas os dons. E muitas vezes, e eu particularmente, assim, eu começo um estudo, estou lendo a palavra, devocional, e aí vou compilando alguma coisa e deixo lá na minha pastinha lá de mensagens. E vai ficando, né? E eu vou trabalhando um pouco aqui, um pouco ali, e Deus vai dizendo, agora não. Aí deixa para a próxima, e agora não. Aí tá bom, então é isso, aquilo, e vai, né? E aí eu vou confabulando com Deus, e Deus vai dizendo sim ou não, porque quem manda é Ele, né? Nós obedecemos. Não é simplesmente chegar aqui, eu vou falar isso. Tem inúmeros assuntos para falar, mas o que Deus quer que eu fale. Então, tempos atrás, muitos já conhecem, nós temos ali em Navegantes uma casa da família. E tempos atrás, aí numa tarde ensolarada, né? E na entrada da casa assim tem um banco. E aí numa manhã, estava eu lá sentado, né? Contemplando a natureza, né, aquele ventinho suave, né? Estava sentado no sol, né? Eu particularmente gosto muito de sol, né? E estava ali contemplando aquela natureza, folheando a Bíblia, né? Fazendo o meu devocional de manhã, orando. E na praia é uma benção porque normalmente eu acordo mais cedo, né? Aqui nem tanto. Desfrutar das manhãs lá é bem melhor. Eu estava lá, né, contemplando então aqueles detalhes da criação divina, e estava folheando a Bíblia, né? E já li várias vezes a Bíblia, mas eu estava folheando, pensei, vamos começar pelo começo mesmo, literalmente, o início de Gênesis, né? E estava lá. E aí, olhei um texto e ele me saltou à vista, assim, né? Isso, opa, tá bom. Estava folheando e aquelas palavras, sempre a expressão, e disse Deus. Começou a, sabe como aqueles filmes de efeito especial, né, que a letrinha começa a saltar assim, em relevo, né? Ficou uma coisa meio estranha assim, mas muito interessante. Eu comecei a olhar aquilo ali, e aí comecei a folhear, e aquelas partes onde estavam chamada, disse Deus, na minha mente começou a saltar. Ficar em relevo. Parecia um efeito especial de filme. Aí, nesse momento, disse Deus, prepara uma mensagem sobre isso que você está lendo. Porque essa expressão que chamou a sua atenção, chamará a atenção de outros. Faz um bom tempo. Faz mais de 6 meses isso. Eu já li a Bíblia, realmente, como eu disse muitas vezes. Mas em esse destaque, e disse Deus, foi a primeira vez. E no livro de Gênesis, lá começa, né? E disse Deus, no capítulo 1, do versículo 3, disse Deus. O que ele falou? Haja luz, e houve luz. E a partir daí tudo começou. Então toda a criação, tudo hoje depende de Deus para a sua existência. Nada escapa do que Deus está dizendo. Nada existe que não tenha sido criado pelo poder da palavra de Deus, daquele que Deus disse. Em Gênesis 2, 15 e 17, Deus falou com Adão. E o que isso nos mostra? Mostra que nossa habilidade humana, nós temos uma habilidade humana de escolha, mostra-nos a capacidade moral e a responsabilidade diante da obediência ou não ao Criador. Deus também disse coisas para Eva,
para Caim, para Noé, para Abraão, para Isaac, para Rebeca, para Jacó. Algumas conversas foram de forma direta, outras até através de sonhos, como no caso do José, né? Foi o governador do Egito. Deus se revela a ele através de sonhos. Não há uma citação bíblica onde Deus diga algo diretamente para José. Mas o Senhor sempre esteve com José, abençoando suas ações. A palavra diz em Gênesis 42, 18, eu tenho temor de Deus. Em 45, 7 diz que através de José, Deus preservou a vida de muitos. Então Deus vai falando, lá em Gênesis 46, 1, Deus fala com Jacó pela última vez. Deus falava com aqueles que o amavam. Mas foi com Moisés, que Deus falou muito, mas falou muito mesmo. Lá no livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, estão cheios dessa expressão, e disse Deus a Moisés. E ninguém teve tanta conversa com Deus como Moisés, que lhe falava face a face. Imagine só, queridos, falar com Deus face a face, era isso que Moisés fazia. Depois também ele falou a Arão várias coisas, e depois da morte de Moisés, Deus disse a Josué, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Josué 1,6. Chegou um tempo que os israelitas perguntaram ao Senhor, e o Senhor respondeu, e eles foram liderados por um tempo por juízes, né? Está lá em Juízes 1. E no meio da dificuldade eles clamaram ao Senhor, e Ele levantou um libertador, chamado Otoniel. Já ouviu falar? Bom nome para um filho, né? Otoniel. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou. Está lá em Juízes 3:10. Deus falou com Gideão e usou ele no livramento de Israel. Deus não falou diretamente com Sansão, por exemplo, mas o Espírito do Senhor se apossou dele. E ele livrou Israel da opressão dos filisteus. E no tempo do sacerdote Eli, nasce Samuel. Está aí um bom nome para um filho, né? Tem alguns aí com o nome de Samuel. Deus fala com Samuel e o chama para ser profeta em Israel. Mas Deus também falou com Davi, que foi rei em Israel, e também falou com Natã, um profeta, para falar com o Davi, que havia pecado. Deus falou com Salomão, lhe concedeu sabedoria inigualável. Lá é 1 Reis 4:29. Deus falou com o profeta Elias, com Eliseu e com Isaías. Isaías clamou ao Senhor, e Deus fez a sombra do sol recuar. Tremendo, né? Está lá em 2 Reis 30:11. Deus disse muitas coisas ao povo de Israel através dos seus profetas. E a mão de Deus estava sobre Esdras, Neemias, Ester, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Deus falou com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E quem são essas pessoas? Vocês saberiam dizer? Definir eles? Sabe quem são? Bons ouvintes. É por isso que estão registrados na Bíblia. Você é um bom ouvinte? Quando Deus fala? Pergunte-se. No último livro do Velho Testamento, Deus fala com o seu povo através do profeta Malaquias, declarando: eu sempre os amei, diz o Senhor, capítulo 1, versículo 2. E Deus continua advertindo e orientando o povo a quem clamava. E ele finaliza dizendo, Malaquias 4:2, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas casas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Aqui uma promessa para aqueles que ouvem o que Deus está dizendo e temem o seu poderoso nome. Então haverá cura, haverá salvação, cura física, cura espiritual, e como resultado a alegria será manifestada, saltos, brados de alegria. Eu recebi cura, eu recebi salvação em Jesus, e por isso eu estou alegre.
Alegria está no coração daquele que tem Jesus. Antiga canção. Brados de alegria, porque eu sou salvo em Jesus. Glória a Deus! Cantamos aqui, exaltamos o nome dele. É esse Deus está falando a nós hoje. Deus falou no passado, Ele está falando agora, e Ele vai continuar falando, porque Ele sempre fala. Somos bons ouvintes? A partir do Novo Testamento, nós vemos um registro do Evangelho de Mateus. Amados, quando Deus falou com José, o marido da Maria, em sonhos, preparando algo que haveria de acontecer, o nascimento de Jesus. E lá em Mateus 3,17, está lá também, e Marcos 1,11 e Lucas 3,22, aparece um relato impactante da fala de Deus. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Deus disse. Que maravilha. Após Jesus vencer a tentação lá do diabo, lá em Mateus 4,17, aí ele registra aqui, daí em diante, Jesus começou a dizer, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Então, a partir desse momento, o Deus encarnado, Jesus Cristo, disse. Foi desse momento em diante, é Jesus quem disse. E Jesus falou sobre todas as coisas dentro do contexto humano, Ele não deixou nada de fora. Ele realizou muitos milagres, demonstrando o poder da palavra de Deus. Depois Ele subiu aos céus, enviou o Espírito Santo aos discípulos, lhe dando poder para continuar a falar aquilo que Ele já tinha dito, da salvação e da chegada do reino de Deus. Deus deixou as Sagradas Escrituras para nos lembrar da sua palavra. E o que diz em 2 Timóteo 3, 16, 17? Todo cristão deveria guardar isso bem na memória e no coração, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, repito, Deus continua falando. Deus falou no passado, com muitas pessoas que citamos os nomes aqui. Deus continua falando até ontem, está falando conosco, já nos falou em várias situações, e vai continuar falando durante esse culto, e há de continuar falando. E está nos dizendo, somos bons ouvintes? Deus disse e continua fazendo. O que eu estou dizendo aqui não é invenção humana, mas é um alerta de Deus. Deus me disse para alertar a igreja, estou fazendo. Eu estou cumprindo o que 2 Pedro 1, 16 e 21 diz, em resumo diz: vocês farão bem se prestarem atenção ao que Deus diz, porque cremos que somos impelidos pelo Espírito Santo, e aleluias por isso. Deus disse muitas coisas ao seu povo, e Ele continua dizendo através da igreja. Deus está dizendo que quer falar com você, muitas coisas ao seu coração. Então é importante você estar atento. Eu lhe digo, guarde a sua vida em Jesus, atenda o chamado de Deus, sacia a sua sede espiritual na intimidade com Jesus. Não deixe para amanhã, comece hoje. Busque na fonte de água viva, que é Jesus. E para finalizar, o texto de Apocalipse 22, 7. A Escritura nos alerta, diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é aquele que guarda as palavras deste livro. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, quero clamar que a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre a vida da Tua igreja. Sabemos que Tu tens um propósito com cada pessoa aqui. Tu disse, Senhor, para alertar a igreja. Estou fazendo isso.
Esse é o momento do alerta de Deus. Se tem alguém aqui, Senhor, que não está buscando intimidade contigo, revela o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Tu não és um Deus condenatório, mas tu és um Deus de salvação. Tu és um Deus de cura. Tu és um Deus de libertação. Tu és um Deus de abundante amor, Senhor. O teu amor nos constrange. Não entendemos a dimensão exata do teu amor, mas não precisamos entender, precisamos crer, confiar e se apropriar dessa abundância de amor. Por isso, ó Deus, o teu amor prático esteja tocando nessas vidas, despertando-lhes o interesse de uma intimidade contigo, através da oração, através da leitura da palavra, através do abandono de determinados pecados, de determinadas práticas que não te agradam, e de um viver mais próximo de ti, Senhor. Restaura a alegria da salvação, Senhor. Restaura o ânimo, Senhor. Restaura a situação de perspectiva de eternidade, mesmo que em meio a circunstâncias adversas que possamos estar vivendo, mas que possamos focar naquilo que virá. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra não volta vazia, e ela produzirá os efeitos para que o teu nome seja engrandecido e conhecido por esta vida, por essa igreja. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém.